berimbau talvez seja o instrumento de percussão, ou um dos instrumentos de percussão mais conhecidos da percussão brasileira. Esse instrumento, vindo de África, de origem árabe, como poucos sabem, ele, antes de ser berimbau, ele é arco. E antes de ser arco musical, ele é arco de... Ele é arco de caça. O homem, de tanto ouvir esse som, percebeu que do arco saía um pedal musical. E daí a inquietude do homem fez com que ele começasse a pesquisar esse pedal musical. E dele... A inquietude dele não parou por aí. Porque se o arco é musical, vamos explorá-lo na perna. E na busca da caixa de ressonância para o berimbau. Mas como a caixa de ressonância mais próxima dele estava aqui, a cuia, o cuité, a calabaça, o ori, porque o povo árabe, da onde vem o candomblé é árabe, conhece esse fruto como ori, que quer dizer cabeça. Quando a gente raspa o ori, a gente raspa a cabeça, para ficar parecido uma cabaça assim. Esse fruto, muito utilizado estava ali próximo do homem. E ele começou a explorar a calabaça, como caixa de ressonância do berimbau. Ele deve ter utilizado essa cabaça de várias formas, prendendo ela na madeira, de vários
vários formatos embaixo na própria madeira. Mas esse instrumento, que é um instrumento feminino em sua origem, muito mais do que masculino, chegou ao Brasil. E na nossa cultura se incorporou. Só que, antes dele ser instrumento de capoeira, ele é um instrumento de griot, de contador de história. E é exatamente por isso que eu resolvi contar essa história em formato de história. Sandra Lane, Rosana Montalverne, Aline Cantia, Chicó do Céu, esses caras vivem dizendo que eu sou um contador de história nato. Aí hoje eu resolvi contar uma história dessa forma. O berimbau, agora incorporando aqui o músico e o professor de barulho e de ruído, de música, o berimbau, ele é um arco musical acima de tudo. A gente deve preservar a história do berimbau e a capoeira, porque isso é a nossa tradição. Mas, quando a gente vai falar de música, a gente deve desatrelar o berimbau da capoeira um tiquinho, para a gente poder não limitar o instrumento, porque senão ele fica só no titom-dem, titom-dem. E nós tivemos, esse primeiro toque que eu fiz aqui, foi uma homenagem a um grande mestre do berimbau, que nos deixou esse ano, que é o Naná Vasconcelos, que é a prova viva de que o berimbau ele é muito mais musical do que a gente sempre explorou. Então, eu falei que vai entrar o professor aqui agora, porque explorem o arco musical. Ele está aqui, ó. Ah, como é que eu seguro? Se você quiser segurar assim, ó. E pode cantar qualquer coisa. Quando olhei a terra arder, igual fogueira de São João, eu quis dizer, você não quis me escutar. Agora não peça, não me faça. Ou seja, eu posso cantar enquanto você se engana pra ser um sujeito normal. E como ele é um instrumento árabe, explore o aboio. Passa boi, bate na mão. O meu peão ele só roda sem ponteira, é com ponteira rasteirinha pelo chão. Bate na mão, 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 bate na mão. Estou ali cantando com os meus meninos, contando história, porque ele é um instrumento de griot. Eu posso começar a explorar o ori. Olha. Mas, Carlinhos, eu sempre vejo as pessoas tocando berimbau com um chocalhinho na mão e uma pedra. Beleza. Próximo passo, a pedra. Apoiei o berimbau aqui, ó. Ó. A pedra.
preciso construir aquela imagem, aquele estereotipo do berimbau para poder usar a pedra nele. Eu posso segurar o berimbau aqui e começar a explorar o uauá. Vai falando meu tempo aí, Chicó. O uauá que eu já aprendi, e de vez em quando eu encosto a pedra na corda de levezinho, só para não assustar. Porque a gente tem mania de se assustar com a gente mesmo. E dizer assim, nossa, isso aí eu não posso, aí fecha. Então eu estou ali explorando. E encosta a pedrinha. Tiro a pedrinha. Mais o dedinho, Carlinhos, aquele dedinho que a gente tem que colocar para segurar o berimbau, dói pra caramba. Virgem Maria, como é que faz? Aí eu descobri que o ponto do coração na medicina chinesa está no dedinho. Então, quando você toca berimbau e dói o seu dedinho, você está trabalhando o seu coraçãozinho. Você vê que bom? Berimbau até nisso, né? Então, você leva o dedinho lá embaixo e o berimbau tem uma ciência. Ele não é difícil, como instrumento nenhum. Ele tem uma complicação, que é segurar ele e equilibrar ele. Só que olha a dica, o berimbau ele não começa fora da sua barriga, ele começa na sua barriga. Pensa nele começando na barriga, e você tira e volta ele para a barriga. Ele sempre é barriga. Então, a barriga te ajuda a equilibrá-lo. Então, você está ali, ó. Essa é a dica fundamental, porque a gente imagina que ele é solto lá, matando a gente para equilibrar, e de vez em quando a gente põe ele na barriga. É o contrário, ele é sempre na barriga. Lembra da ligação dele com você aqui, ó? E aí você vai desenvolvendo. Ah, e o chocalhinho? Chocalhinho você põe aqui, junto com a vareta. Ah, mas aí eu vou pensar. Não, você não precisa pensar no chocalhinho. Basta colocar ele ali na sua mão. Porque tudo que você fizer com a vareta vai sair no chocalhinho, ó. O chocalhinho só é um fundinho, que é a colaboração dos índios. O berimbau chegou aqui e encontrou o cachixi. E aí formou esse belo instrumento que a gente hoje reconhece na cultura musical brasileira. O berimbau. Berimbau. Muito bonito isso de poder conhecer o instrumento e viajar por toda essa narrativa que o Carlinhos trouxe, que eu acho que além da intimidade com o instrumento, tem uma coisa que a gente vivencia muito quando a gente tem momentos, quando eu e a Aline viajamos e fazemos oficinas.
As pessoas se arriscam muito a narrar histórias de formas diversas. Mas nós somos músicos. E muita gente pensa, claro, vocês são músicos, vocês vão experimentar e tal. E as pessoas se limitam. Então, é muito legal a gente olhar para o instrumento e olhar para uma sonoridade de uma forma super ampla, porque a gente tem que encontrar as possibilidades. Quantas pessoas não têm o discurso de não ter ritmo, mas a pessoa caminha? O que é o caminhar? É um ritmo? Coração, é o passo? Coração ali, ó. O que a gente ouve desde da barriga da mãe da gente ao samba? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. A respiração. A gente é música. Então, eu acho que, além de toda essa história do berimbau, muito bonita, é a possibilidade, é o incentivo de que a gente é capaz de sentir, que a gente é capaz de encontrar as sonoridades e as belezas para a gente encantar as outras pessoas e se encantar com elas. E, dando sequência, gostaria de convidar o Christoph para a fala. Eu estava, já tinha, não, eu vou falar. Enquanto ouvia as poesias e já me derramava em lágrimas, né? A pergunta inicial que eu me fazia, por que me convidaram para essa mesa? Eu já tinha uma resposta pessoal, né? Eu vim aqui para me emocionar com aquelas crianças e agora com a história do berimbau com o Carlinhos. Mas eu também, dessa posição aqui, via a expressão de vocês. E, sobretudo, através dessa expressão, a revelação de um grau de escuta que, para mim, é o verdadeiro tesouro humano e que orienta as minhas escolhas artísticas, profissionais, as minhas escolhas pessoais. O Candeia se mostra para mim hoje como um espaço de cultivo da escuta. E essa é a minha orientação. Atualmente, eu trabalho muito mais como um professor de música até do que como um compositor de canções, e o palco não é mais o lugar que eu frequento, tanto quanto eu frequento o encontro com os alunos. Mas com eles, o que eu trabalho o tempo inteiro é esse desenvolvimento da escuta, que aqui já chega pronta, e com a qualidade pessoal e individual de cada um, e que essa expressão interessada e emocionada logo revela, né? Sobretudo, a relação da palavra com a música, ela atravessa esse meu interesse do desenvolvimento da escuta e acaba contaminando, mesmo aulas que se destinem a uma profissão do músico que vai tocar só um instrumento e que, em tese, quer tocar numa orquestra, quer tocar uma música instrumental. Ainda assim, eu convoco o tempo inteiro a musicalidade da palavra. E talvez tenha sido esta a razão. O Chicó me explicava um pouco na coxia por que tinha me chamado. Então eu vou tocar uma música minha, porque acho que é uma maneira de convidar vocês a pensar junto e a gente construir esse verdadeiro bate-papo mesmo, que a gente deixe de apenas estar emanando coisas que a gente possa trocar. Uma menina pequena chegou pra mim e me pediu pra dizer que palavra ela pôs no papel. E nada.
uma porção de rabiscos, aqui, ali, ao léu e só. Eu ponderei que aquilo não tinha sentido nenhum. Ela falou, não pode ser. Gente grande sabe ler. Fala o que é. Logo vi que era bom eu mudar de tom. Falei então, isso é o anoitecer. Ela disse, eu tinha certeza. Minha noite é a noite mais linda. Olha a chuva de estrelas que vem. No castelo não tem luz. A artesã dos rabiscos sorriu pra mim, e tudo em volta de nós revelou seu inteiro teor. Palavra. Quando a palavra primeira no escuro fez a luz, foi tanta estrela brilhando e riscando a lisura do céu. E a menina eu vi ali. Ela perguntou pra mim, que foi? Para de sonhar. Olha que eu consigo ler a sua mão. Destino bom. Vida longa pra você e eu. Fui olhando meus próprios rabiscos, onde o tempo roçou minha pele, segurando nas mãos uma ausência. A palavra falava comigo, segurando nas mãos o silêncio. A palavra mostrou seu avesso, a palavra impossível, a palavra noturna, a palavra calada. Quem dirá? Bom, então, para a gente provocar um pouco aí as perguntas e tal, quando for oportuno a gente conversar nessa forma, que me interessa, eu componho sempre a partir da letra. Essa letra é do Bernardo Maranhão e descreve um momento que eu tive com a minha filha, quando ela ainda não sabia escrever e apresentava aquelas garatujas, né, aquele começo de escrita, em que a criança sempre pergunta, né, o que eu escrevi aqui? O que eu escrevi? E eu falava, bom, talvez seja uma letra E, só que ela está virada para cá ou para cima, né? E para mim importa saber o que vai ser dito para saber como vai ser dito. Então, isso de partir da letra é reconhecer que, muito embora eu tenha me ligado à música desde a primeira infância, tornar-me compositor de canções foi colocar toda essa história com som a serviço do encontro do som com a palavra. Então, este como pode ser um acorde, pode ser um pedal, como o birimbau, pode ser um som eletrônico, pode ser um som de um instrumento
manipulável, mas, de todo modo, é sempre a serviço de que seja entendida aquela letra naquilo que ela comunica, não naquilo que ela tem de indecifrável, de inefável, de poesia, mas que eu não seja traído pela música, pelo fascínio da música e pela, inclusive, possibilidade de escuta mecânica, codificada, assim como o Carlinhos falou, de colocar o berimbau naquele lugar da capoeira e pronto, dali ele não sai. Eu acho que a música também foi para uma caixinha na escuta, de modo que, às vezes, num lugar como esse, Candeia, a gente está muito mais à flor da pele para escutar do que naquilo que necessariamente as pessoas respondem com aplausos e uhul, uhul. Sabe uhul? Uhul. É, uhul, isso. Então, assim, você pode ter ido para lugares incríveis dentro de si, mas o código da escuta de música e da escuta de canções ficou sendo esse. Às vezes você visita um abismo dentro de si e sai de lá batendo palmas como quem precisa bater asas para fugir do vazio que você encontrou. Eu prefiro o silêncio por amar a música. É isso. Como que é importante isso que o Christoph traz em relação à escuta e que vem se repetindo, né? Porque é uma das nossas maiores bandeiras, né, que está se repetindo nas mesas. A Linete é uma narradora lá de Alagoas, e ela trouxe na mesa a referência dos mestres dela. E aí, qual que era o nome do pagode, do mestre pagode, que eu tive a honra de conhecer nas Alagoas, em Piaçabuçu, uma cidade muito especial. E ele trazia exatamente essa proposta, que para ser um bom contador, na verdade, não tem exatamente esse lugar da narração, mas no sentido mais amplo, que a gente tem 2 ouvidos, tem uma boca, isso é o dito popular, e que para a gente se desenvolver, para a gente crescer, que a gente preserve a escuta, que a gente tenha esse lugar, que a gente sempre dê lugar para a escuta, que a gente escute mais, para a gente também ser mais. E essa ideia da palavra som é muito bonita, e essa é parte da nossa luta também, é essa ideia da Candeia, que a gente escute mais, que a gente possa escutar cada fonema, cada sílaba de forma especial. Obrigado pela fala, Christoph. Vou passar então a bola para o Gazel, que é quem teve a oportunidade de acompanhar a presença dele aqui na Candeia. É uma presença muito especial para a gente, mais um amigo, mais um mestre que a gente aprende e acompanha, que a gente teve a oportunidade de vivenciar outros momentos como esse, fora do Brasil, em alguns países, e, enfim, já traz mais um olhar de um outro lugar também para complementar esse momento bonito. Obrigado, Gazel. Agora é com você. Obrigado, Chico. Obrigado, Carlinho y Christoph. La verdad es hermoso lo que han compartido cada uno. No he entendido, bueno, sí te entendí completamente todo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Necesitan que les vayan diciendo algo más o menos? Aline me va a ayudar a traducir un poco. ¿Está bien? Porque siento un compromiso muy importante. Compromisso muito importante. Ele tá falando assim como se ele não tivesse feito um espetáculo, né, longo, todo em espanhol, e levado todo mundo à loucura. Pero bueno,
porque como voy a hablar un poquito de algunas cosas que me parecen como nada, que es el espacio indicado, pero voy a empezar con una canción, así a capela. Me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Chapoteando el vendaval se estremecía, e implacable desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas lo seguía, tachonándolo de luz y de belleza. Y ahora ustedes van a cantar conmigo. Era la piragua. La piragua es una especie de barquito, muy chiquito, una canoa. Una palabra guaraní, de hecho. Era la piragua de Guillermo Cubillos. ¿Cubillos? Era la piragua. Entonces, era así. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. 12 bogas ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde yace dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Era la piragua, sí. Entonces, ¿qué pasa con la piragua? Que ya no rema la piragua. Y para mí la piragua, en cierto modo, representa la tradición oral. Y aquí voy a hacer un poco a conceptualizar algunas cosas, justo aprovechando lo que ha sucedido acá. Por ejemplo, lo que hizo Carliños, que fue maravilloso, que contó una historia con un objeto, provocando un montón de sonidos, un montón de música. Y en la música misma está llena de historias. ¿Se dan cuenta? Cada sonido tiene una historia, cada ritmo tiene una historia detrás. Cada baile tiene una historia detrás, cada instrumento, cada elemento del instrumento tiene una historia detrás. Cada variación en la manera de tocar el instrumento tiene una historia detrás, que tiene que ver con un pueblo, que tiene que ver con una identidad, que tiene que ver con un territorio. Entonces, la tradición oral, para mí, ¿no? Tengo mi cuadernito de apuntes. Es el relato de un pueblo. El relato de un pueblo con su propia voz. Y aquí viene la música, porque la tradición oral, claro, es la música, es la danza, son los ritmos, son las recetas, son los juegos, son los trabalenguas, las adivinanzas. Todo eso es la tradición oral.
y está llena de música. Y tiene justamente un relato con voz propia. Entonces, un poquito para organizar esto, la vida es narrativa pura, ¿no? La vida es pura narrativa, es un relato. Cada uno de nosotros somos un relato que está ahí construyéndose, un relato que respira, un relato que late, un relato que suena y un relato que habla. Somos un relato musical. Y hay un otro relato que es el relato de los poderosos, ¿no? El relato de los que han dominado la historia. Que ese relato nada tiene que ver con la tradición oral. Entonces, la verdadera historia está ahí en la tradición oral. Está ahí la verdadera identidad, la verdadera voz, la verdadera memoria. Está ahí la verdadera relación con el territorio. Entonces, por ejemplo, cuando Carliño hacía todo eso, hay una historia infinita, no solo la historia del instrumento, sino una historia detrás de la historia. Por ejemplo, yo hablo de la tradición oral porque este es un festival de narración artística, ¿no? Y la narración oral o la narración artística o cuentería ha nacido principalmente, se ha nutrido principalmente de la tradición oral. Claro está que no todo en la narración artística es tradición oral. Entonces, tenemos la tradición. Yo soy de Colombia, de Barranquilla, una ciudad del Caribe, costa atlántica. Caribe, calor, bueno, todo esto. Hay mucho ritmo, hay mucha música también en todo el proceso. Y hay un proceso muy interesante, sobre todo a nivel musical, que les quiero compartir un poco. Y como para ir contextualizando y ir tejiendo e ir pensando cómo esa historia provoca diferentes sonidos, cómo esa historia suena, cómo esa historia tiene vibración propia, ¿no? Sus ritmos propios. Entonces, en Colombia, en Barranquilla, en el Caribe, hay un montón de expresiones que hacen parte de la tradición oral y que están vinculadas con la música. Una de ellas, la más importante, es todo lo que es la tradición afrocaribe, de la cultura afrodescendiente. Todo lo que son los ritmos afrocaribes. Es decir, acá saben de la cumbia, ¿no? Bueno, la cumbia es uno entre 1000 ritmos solo del Caribe colombiano. La cumbia es una cosita, que es una danza de cortejo entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren la cumbia nomás, que todos saben ya cómo suena. Suena... Vamos a ver si hacemos un poquito de cumbia con el cuerpo. Hay un instrumento que es el llamador, que es el que llama. Y el llamador suena... Tum, 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 tum. ¿Pueden hacerla acá en el pecho? Muy bien. Después está la tambora, que la tambora es parecido... Bueno, de hecho vi algo parecido a la tambora, que no sé cómo se llama acá. Es este grande con cuero a ambos lados. ¿No? El tambor. Caixa de folia. Ahí es la tambora, porque tambor es todos son tambores. Y la tambora es este tambor en particular, ¿no? Que es parecido en Argentina al bombo legüero. Pero bueno, la tambora suena así. Esto lo podemos hacer con la boca. Tac, 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 pum, pum, tac, 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 pum, pum, tac, 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 pum, pum, tac, 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 pum, pum, tac, 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 pum, pum, y después está el alegre, que el alegre es el que hace la melodía, es el que hace la voz, el que hace solo. Y el alegre puede ser... Muy bien. Manténgalo ahí suavecito.
la cumbia tradicional, ¿no? Y entonces es un baile de cortejo. Es un baile que surgió entre los esclavos negros, en el que el hombre corteja a la mujer en medio de la esclavitud. Entonces es un baile totalmente dramático, o sea, muy dramático, tiene mucho dolor adentro. Pero la mujer, sin embargo, es muy digna en medio de la esclavitud. Ambos tienen los pies atados con grilletes de acero, de metal, ¿no? No pueden mover las piernas. Entonces, los negros, como no podían bailar sus ritmos tradicionales, con mucho más cuerpo, mucho más aire, mucho más movimiento, tenían que bailar pegados a la tierra, estaban obligados a bailar pegados a la tierra. Por eso la cumbia se baila con los pies pegados. Esta es la mujer. Luego el hombre, que la mayoría de los negros que llegaron al Caribe colombiano eran cimarrones, una raza muy fuerte de negros, con los cuales, bueno, construyeron toda la ciudad amurallada, los castillos, todo esto. Sacaron, bueno, incluso hicieron un dique, un canal, al río le abrieron un canal para que los barcos pudieran entrar por ahí y ahorrar recorrido. Y todo ese canal lo hicieron los negros, así nomás. Y ahí se ahogaron, pero más de 500 negros, muchos negros se ahogaron ahí. Entonces, ahí está. Muy bien. Después vamos al ritmo. Muy bien. Están los pies encadenados, ¿no? Y a los negros les hacían una herida en el talón para reducirlos, para que no pudieran escapar, para que no pudieran pelear. Se cortaban el talón, por eso les duele. Y cuando bailan les duele. Tienen sombrero y el negro va. Y ahí corteja a la negra, ¿no? Y la negra va cabeza en alto, con una vela. Y va bailando, con la pollera, ¿no? La pollera, la mueve, o sea, no es, porque la cumbia es como cumbia, nada que ver, la cumbia es suave, cadenciosa, sutil, los pies van pegados a la tierra, como a la raíz más profunda de la tierra, y tiene ese dolor del hombre, ¿no? Que va ahí cojeando pero gozando. Y el hombre entonces va ahí y hace toda su vuelta, se levanta y sigue. Esto es solo la cumbia. Y imagínense toda la historia que tiene la cumbia. Y después tienen mapalé, tienen bullerengue. Entonces, por ejemplo, el bullerengue es un baile de gestación, que lo bailan solo las mujeres. Y lo bailan así. Como siempre, o le duelen los pechos porque están por parir, entonces están como acá así. Solo lo bailan las mujeres. Así, muy suavecito. Después está el mapalé, que es un baile de guerra, es una danza de guerra. Cuando ya los negros, Benco Biojó es uno de los... Era un príncipe negro que llega a Cartagena esclavizado y arma una rebelión y libera a los primeros negros de toda América. El primer pueblo libre negro de América es San Basilio de Palenque, en Colombia, a una hora de Cartagena. Entonces, claro, arman una resistencia, hacen una guerra y se... Entonces, el mapalé cuenta la historia de esa guerra. El mapalé, que es una danza mucho... es así... A ver. Este es el mapalé. Se va ahí. Allá. A ver. Y van así, y van y hay toda una danza muy fuerte. Y de repente, después está el son de negro, que el son de negro era cuando los españoles por las noches agarraban negras del asentamiento y las violaban.
De los negros, para proteger a sus mujeres, se empiezan a disfrazar de mujeres. Se pintan la boca, se ponen vestidos, se acuestan en lugar de sus mujeres, y cuando llegaban los españoles, los colonos, ¿no?, para agarrar a las negras y llevárselas, ahí se levantaron con un machete y cabeza al piso. Y este es el son de negro. Entonces los negros lo bailan, no lo bailan solo negros, lo bailan blanco, mulato, pero todos se engrasan de negro, con grasa, ¿no? Se llenan de grasa y se pintan los labios de rojo, y es una danza que está llena de muecas. Hacen muchas muecas porque son muecas de burla, ¿no? Y entonces hazme cosas así. Ese es el son de negro, y así sucesivamente. Ahora, esto es solamente la danza. Imagínense lo que es la letra, ¿no? Lo que cuenta cada ritmo, cada canción. Por ejemplo, esta de la piragua es una cumbia que es bastante contemporánea, no es tan tradicional, pero hay muchas cantadoras. A ver si no me pierdo, voy a ir al machete. Al machete. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí en el Caribe una raza negra que llega de África y que se adapta a la esclavitud y hace música en medio de la esclavitud. Una música que tiene ritmo propio, sonoridad propia, instrumentos propios. Y ahí en el Caribe hay un montón de indígenas, un montón de comunidades indígenas. Los Kogi, los Arahuacos, un montón. Los Wayuu en la Guajira. Y estas comunidades indígenas se fusionan con los negros y se fusionan con los españoles, y los españoles les dan la décima, que es una estructura, digamos, popular, un tipo de poesía en décima que en Sudamérica la reclamamos como nuestra. De hecho, es una de las, como de las estructuras poéticas que está presente en toda Sudamérica. Los chilenos la reclaman como suya, los peruanos la reclaman como suya, los colombianos la reclamamos como nuestra. Y en todos lugares hay decimeros. Y seguro que acá debe haber algún tipo de... Sí. Y también la reclaman como suya. ¿Y qué pasa? Y viene de Europa, ¿no? La toma, la décima, y ahí empiezan a todo ese ritmo ponerle canto. Después los indígenas también tenían instrumentos hechos de caña, y ahí sale la gaita, que es ese instrumento que han visto por ahí que se toca así. ¿Han visto? La gaita. O la flauta de millo. Todo un mestizaje impresionante. Y las canciones, ni hablar. Ahí vienen las cantadoras. Esto es solamente lo negro. Y cuentan historias como, no sé, cuando yo vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dedica con mis hijos a sacar agua del arroyo. Una cantadora que canta que cuando llegó a Palenque, por primera vez, para ganarse la vida, con sus hijos sacaban el agua del arroyo para llevar la arena a las canteras, y así vivían. Y toda la memoria está condensada en las canciones. Después están los cantos rituales, el lumbalú, los cantos ceremoniales, cuando se muere alguien. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es? La música está siempre presente en la transmisión de las historias, la transmisión de la memoria, ¿no? Vamos más atrás, y están los bardos celtas, los aedos escandinavos, están los juglares, que vienen del medioevo. Los juglares, la juglaría, viene del medioevo, y había juglares líricos y juglares populares. La juglaría llega también a Latinoamérica con el proceso de la conquista, y la única que gana, como que prende en Latinoamérica, es la juglaría popular. Y de hecho, en Colombia, en el Caribe, hay un grupo de cantadores que se hacen llamar a sí mismos juglares. Y hay un juglar muy conocido que después generó una leyenda, que es la leyenda de Francisco el Hombre. ¿Han escuchado hablar de Francisco el Hombre? Conocen Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Leyeron Cien años de soledad o la conocen? Sí.
En Cien Años de Soledad hay una referencia a Francisco el Hombre. Hay un juglar que va contando historias, cantando canciones propias y llevando, claro, y llevando mensajes de pueblo en pueblo, que dice en Cien Años de Soledad que tiene más de 200 años, más o menos. Es un viejo que tiene como 200 años. Y tiene toda la memoria de todo el territorio en canciones. Entonces va llevando estas historias, ¿no? Y dice la leyenda que era un cantor popular real, que no me acuerdo ahora cómo era el apellido, porque hay versiones de varios personajes históricos, ¿no? Pero dicen que Francisco el Hombre un día iba solo por la noche con su acordeón, vean, acordeón que vino también en el proceso de colonización de Europa. Estaba tocando su acordeón, haciendo unas décimas en medio de la noche como siempre lo hacía, y empezó a tocar y empezó a improvisar décimas, y una voz en medio de la oscuridad le empezó a responder y cantaba mejor que él, y las melodías del acordeón eran mejores que las de él. Y Francisco el Hombre se llenó de indignación y empezó como a ver quién era ese otro que le ganaba, que hacía mejores melodías, mejores letras, mejor décima, y no veía a nadie. Pero él seguía, y aquella voz y aquella melodía de acordeón seguía sonando, hasta que en medio de las nubes una luz iluminó aquella figura y era el mismo diablo. Y ahí entonces Francisco el Hombre, que hay un sincretismo también muy fuerte con la religión, con el catolicismo. Francisco el Hombre se persinó, miró al cielo y supo lo que tenía que hacer, dice la leyenda. Y entonces ahí empezó a cantar el credo, creo en Dios, al revés, con el acordeón. Empezó a cantar el credo al revés, y entonces el diablo perdió la pelea y ¡fua!, se fue en medio de la oscuridad. Y ahí Francisco el Hombre se convierte en una leyenda, y hay muchas versiones de esa historia, ¿no? Después está, este es un personaje, después están todas las leyendas, como el hombre caimán o la Moana, también están en canciones. Todo está en canciones, todo es canción. Se fue el caimán, se fue para Barranquilla. Dicen que el hombre caimán era un hombre que vivía por el río Magdalena, en un pueblo del río Magdalena. Este es un río que nace en el Océano Atlántico y después baja, atraviesa todo Colombia y desemboca en el Amazonas. O sea que acá llegan aguas del río Magdalena también. Entonces, este hombre era muy pícaro, era medio mañoso, perverso. Y le gustaba ver a las mujeres desnudas bañándose en el río, ¿no? Las espiaba. Perverso. Entonces, para lograr que las mujeres no lo vieran y poder seguir haciendo su hazaña, se va donde un brujo y le pide que le dé una pócima para convertirse en caimán y poder meterse en el río y espiar a las mujeres sin que ellas se den cuenta. Y ahí nace la leyenda del hombre caimán. Entonces él cada noche se iba al río, se convertía en caimán y veía a las mujeres. Pero en una de esas él le da una pócima para convertirse en caimán y otra para volver a ser humano. Y un día la poción para volver a ser humano se le terminó. Y aquel hombre, aquel brujo que le había hecho la poción, había muerto. De modo que quedó con el cuerpo de caimán y la cara de hombre. Y entonces, claro, empezó a correrse la leyenda de que había un hombre caimán, que había un hombre que, una especie de monstruo, no sé qué. Todo el mundo estaba aterrorizado y el hombre caimán se fue quedando solo. La única persona que lo seguía queriendo era su madre, que le llevaba pan, le llevaba queso y le llevaba ron, que era lo que a él le gustaba comer. Entonces, imagínense un caimán comiendo pan, comiendo queso y tomando ron. Pero la madre murió también. Así que el hombre caimán se quedó solo y le dio tanta tristeza que se dejó ir por el río Magdalena, desde La Guajira se dejó ir por el río Magdalena y llegó hasta Bocas de Cenizas,
que Bocas de Ceniza es donde se une el río con el mar, en Barranquilla. Por eso dicen que se fue el caimán, se fue el caimán, se fue para Barranquilla. Y la canción dice así, que no me la sé de memoria. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. El corito, ¿lo tienen? Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Va. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y emoción. Décima. Voy a empezar mi relato con alegría y emoción. En el pueblo de Abaloto se volvió un hombre caimán. En el pueblo de Abaloto se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Un día me fui a bañar por la mañana temprano. Un día me fui a bañar por la mañana temprano. Vi un caimán muy singular, con cara de ser humano. Vi un caimán muy singular, con cara de ser humano. Se va el caimán, se va el caimán. ¡Uy! Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y termina acá. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma tragos de ron. Come queso y come pan y toma tragos de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Es por eso que si ustedes van a Barranquilla, al Caribe, a las playas ahí del Atlántico, y van muy cerca de Bocas de Ceniza, donde desemboca el río con el mar, donde se encuentran, tienen que tener mucho cuidado, porque por ahí puede que encuentren un caimán con cara de ser humano, ¿no? Así que bueno, esta es una pequeña intervención para compartirles un poco de cómo está la tradición oral en el Caribe impregnada de la música. Y bueno, ahora vamos a conversar un poquito, ¿no? Y hay otras cositas. Bom, a música é isso, né? Ela é um veículo, ela é um mar que as histórias navegam e tudo que a gente vivencia, que é nossas raízes e tal, elas estão sempre permeadas por muitas músicas e muitas sonoridades. Como é que a gente está de tempo? Não temos tempo. Nossa, esse é um aprendizado para a próxima candeia. A gente precisa de um tempo maior para esse bate-bola. Eu acho... e o que acontece? A gente vai ter mais 2 apresentações às 7 horas. Quantas horas são? Ó, a próxima vez a gente vai convidar eles de novo, não, tá? Eu vou convidar um pessoal aí que fala menos e tal. Não, brincando. Foi assim, um encontro maravilhoso. Ficou um pouco essa situação que a gente queria ouvir vocês também. Mas como a gente tem os horários, enfim, a gente tem um limite de tempo, por mim a gente ficaria até umas 3 da manhã, 4 horas. E, bom, já que a gente chegou até aqui, não queria deixar passar, a gente não vai poder ter esse bate-bola, mas eu não queria deixar passar a presença de uma pessoa também muito legal pra gente. É um amigo que é um recente amigo de alguns anos, e que, enfim, tem nos acrescido também com sua arte, tem misturado com a nossa arte também. É o Cristiano Gouveia. Ele está com um disco, agora saiu do forno, que é o Vermelho de Dadó. É um disco, não, um livro, que tem a música, né, como
um elemento também forte. Eu queria, por gentileza, se você pudesse assim, aceitar esse convite de poder falar. Quantos minutos nós não temos mais, né? Mas poder trazer um pouco para a gente do seu livro, da sua experiência também com a música. A gente pede perdão, eu imagino Ele vai falar que... só do livro. Fala só do livro. A gente pede perdão, enfim, para a gente não teve muita manha de conduzir assim, a coisa do momento do público poder falar também. Mas, assim, lá fora também dá para a gente trocar algumas ideias. Passando a bola para o Cristiano Gouveia. E lembrando que agora, com atraso, a gente vai começar agora há pouco também a apresentação Contos de Lá nos Cantos de Cá. E eu acredito que deve ter ainda ingresso lá para retirar. Então, o Cris não tem, tá lotado, esgotou. O quê? O que tá, esgotou o quê? Esgotou a... Vai ter uma transmissão ao vivo no foyer. Mas assim, não fiquem tristes, porque às 8h30 também vai ter a apresentação da Sandrita Aravena, chilena. Muito legal. A apresentação, o espetáculo E se mi vida fuera um cuento. E que quem não puder, quem não conseguir entrar, pelo jeito não vamos conseguir, quem está aqui dentro, se puder esperar para essa apresentação da Sandrita, é também um presente que ela está trazendo para a gente, tá bom? Então, passamos a bola para o Cris. E muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, mestres. E vamos seguindo aí, que essa labareda se perpetue. Muito obrigado. É muito rapidinho que eu vou falar. Eu vou ler o livro, tem 397 páginas. Eu vou ler para vocês aqui em sânscrito. Não, tô brincando. Não, vou falar em linhas muito gerais. É um livro chamado Vermelho de Dadão, inspirado na história da Chapeuzinho Vermelho, na Caperucita Roja, que é um livro com CD, uma história cantada que eu escrevi em parceria com uma ilustradora portuguesa chamada Sônia Borges. É isso que eu vou falar agora, porque não temos tempo. Quem quiser saber mais sobre o livro, eu vou estar por aí para a gente conversar e saber mais como foi esse processo, como foi que esse livro foi criado. Estou por aí pelos corredores. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado você, Cris. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado.